E olha, nós começamos esta edição do Balanço Geral falando de uma tentativa de assalto a um ônibus de turistas que foram feitos reféns na BR-369 aqui em Cascavel. O alvo eram os produtos eletrônicos que estavam sendo transportados então neste veículo, neste ônibus. As vítimas tiveram uma noite longa, terrível e passaram aí a madrugada na delegacia. Vamos conversar com o Lucas, já está aqui com todas as informações, vamos atualizar este caso. O Cidade Alerta já deu ontem, o nosso Rick Mais também já mostrou, teve uma grande repercussão aqui na nossa região, porque fazia tempo que nós não tínhamos um crime como esse, né? Assalto a ônibus de compristas, turistas, especialmente vindos ali do Paraguai. Nós tivemos então essa situação registrada ontem. Lucas, que informações temos? Bom dia. Bom dia, Valdinei. Bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral. Isso tudo aconteceu na tarde de ontem, na BR-369, em Corbélia. A Polícia Militar recebeu uma denúncia de que esses assaltantes teriam abordado, então, esse ônibus com cumpristas. E aí, um grande aparato policial foi mobilizado para atender essa situação. E aí, esses criminosos acabaram abordando esse ônibus que estava com produtos eletrônicos. Segundo a Polícia Militar, esse ônibus tinha ido a São Paulo e estava retornando para Foz do Iguaçu quando foi abordado na 369 em Corbélia. A nossa equipe preparou uma reportagem para contar sobre isso, mas você comentava sobre a madrugada, né? Eram cerca de 30 pessoas que estavam nesse ônibus e duas delas, durante a madrugada, prestaram depoimento aqui na delegacia da Polícia Civil de Cascavel, a Polícia Civil que está investigando esse assalto aos compristas. Então vamos entender melhor como é que tudo aconteceu na reportagem. O ônibus foi rendido de assalto na BR-369, entre Cascavel e Corbélia. Os bandidos, que estariam fortemente armados, levaram o veículo até uma estrada rural, lugar de difícil acesso, ainda mais com chuva. Vários policiais participaram das buscas e conseguiram frustrar o assalto, recuperando o ônibus e resgatando as vítimas. A nossa equipe estava se deslocando para verificar essa situação do ônibus que foi tomado de assalto na BR-369. Chegando aqui nessa altura da estrada rural, infelizmente o nosso carro ficou atolado. Dá para entender o porquê que a gente não conseguiu seguir viagem, né? Foi preciso, inclusive, a ajuda de um produtor rural com um trator para tirar o carro da lama. De acordo com as primeiras informações, foi próximo a esse local que nós estamos que o veículo foi localizado. De acordo com a polícia, até o momento, pelo menos 2 pessoas já foram presas. O ônibus foi encontrado pelos policiais na estrada rural do reassentamento São Francisco, em Cascavel. A intenção era roubar os compristas. O coletivo estava carregado com eletrônicos comprados no Paraguai. Só uma correção, eu falava aí do caminho desse ônibus. Então, esse ônibus saiu de Foz do Iguaçu, na fronteira, ali os compristas tinham ido ao Paraguai e estavam retornando para São Paulo. Sobre esse assunto, sobre essa tentativa de assalto, a gente conversa agora com o aspirante da Polícia Militar, aspirante Tavares. Aspirante, 2 homens foram detidos, né, que estavam envolvidos nessa situação, e um deles já era bastante conhecido das equipes policiais aqui de Cascavel. Boa tarde. Boa tarde. Bom, isso mesmo. Por volta das 3h30 da tarde de ontem, então, chegou essa informação via 90 para a gente de que um veículo Renault Sandero preto teria fechado um ônibus na BR-369, quando ele se reduziu para passar um quebra-mola. Isso foi mais ou menos na altura do Distrito da Penha, perto de Corbélia. E daí essa ligação relatava que 2 indivíduos entraram no ônibus armados, portando coletes e armas, né, e teriam feito reféns desse ônibus. As equipes da Polícia Militar de Corbélia e Cascavel, assim que receberam essa informação, né, articulamos assim, o efetivo para que deslocasse até a região. E ainda durante o deslocamento chegaram também vários relatos de pessoas que tinham conhecidos nesse ônibus, familiares, parentes, relatando que essas pessoas estavam sendo mantidas reféns por assaltantes. Ainda na BR-369, a gente logrou êxito em encontrar o veículo e as equipes, né, com viaturas caracterizadas, sinal luminoso, sinal sonoro também, orientou então que o ônibus parasse. O ônibus não acatou a parada, né? O ônibus estava vindo nesse momento vindo de Corbélia para Cascavel. A certa altura ali entrou na estrada rural que dá acesso ao reassentamento São Francisco. As viaturas entraram atrás, uma estrada rural com bastante lama. E o ônibus não acatava em nenhum momento a ordem de parada. Foi então a ocasião que as equipes efetuaram disparos em direção aos pneus.
Uma vez com os pneus furados, por se tratar de uma estrada rural bastante lamacenta, o ônibus acabou atolando, sendo obrigado a parar. Ainda durante o deslocamento, antes da parada, eles tinham arremessado pela janela algo que parecia às equipes policiais uma arma longa, né, tipo um fuzil, que mais tarde foi recuperado pelas equipes que faziam acompanhamento. Dito isso, né, na parada, o que aconteceu? Uma vez parado o ônibus, arremessaram pela janela ainda mais uma pistola e começaram a descer os passageiros. E a princípio todos desceram, todo mundo, né, ninguém tinha a característica de ser autor do fato. Alguns passageiros relataram então às equipes que os autores tinham tirado os equipamentos, estavam com colete e tudo mais, e trocado de roupa com os passageiros para tentar se mesclar eles. Mas os próprios passageiros apontaram quem seriam esses autores. Os dois autores são homens de 29 anos de idade, um deles é bastante conhecido da Polícia Militar aqui em Cascavel. Ambos têm várias passagens por roubo, furto, porte ilegal de arma de fogo, situações de desacato e desobediência à polícia. Então esses autores já foram contidos e levados ao camburão da viatura, né? O motorista relatou à equipe então que esses autores, quando houve essa parada forçada por esse veículo sandeiro, eles desembarcaram, efetuaram um disparo ainda para obrigar o ônibus a parar de vez. Entraram no ônibus e começaram a apontar para a cabeça dele e dizer que tinham que seguir o caminho pré-determinado por eles, né? E uma vez que viram que a polícia militar estava no encalço deles, ameaçavam todo o tempo matá-lo se ele parasse o ônibus. Por isso que não acatou a voz de parada, né? Pois bem, uma vez daí presos os autores, a arma longa que foi recuperada depois era um fuzil, só que era um simulacro, ainda assim, né, parecia muito um fuzil de verdade. E a pistola era uma pistola funcional, uma pistola de fato, uma Glock, modelo G19, 9mm. Com ela tinha 2 carregadores, um deles, lembrando que essa Glock tinha seletor de rajada, inclusive, que aumenta o dano dela, né? Um carregador de 17 munições, outro de 40 alongado. O ônibus ainda tinha a situação, né, de contrabando, infelizmente, né? Daí esse ônibus foi encaminhado para a Receita Federal. As vítimas, 2 delas foram trazidas para a delegacia, né? E os autores também foram presos e trazidos para a 15ª SDP em Cascavel. Tranquilo, aspirante, muito obrigado. Lembrando que ninguém ficou ferido nessa situação e nada dessas compras, nada desses produtos foram levados aí, conseguiram ser roubados aí por esses assaltantes. Valdinei, eu volto contigo.